Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo no nosso canal, mas antes, confere aí a sua inscrição, beleza? E deixa o seu joinha. É claro! Vamos lá! Bom, tem uma história nos evangelhos que ela é muito interessante, por várias razões, obviamente. Podemos tirar muitas lições sobre a forma como Jesus restaurou o discípulo vergonha, aquele discípulo que publicamente o traiu, o negou. Seria o discípulo fracassado, podemos chamá-lo dessa forma. Você sabe que eu estou falando de Pedro, e você conhece o histórico de Pedro, né? O capítulo 21 de João traz essa história, a maneira como Jesus conseguiu recuperá-lo. Mas antes eu gostaria de perguntar para você algumas coisas. Você conhece algum caso perdido? Com certeza. Você já se perguntou como realmente devemos tratar pessoas problemáticas? Não. Ou você mesmo se sente um caso perdido? Será que você já teve alguma situação no seu trabalho? Nossos preços nunca foram você tão tá fazendo? baixos. Para com E- isso. Isso é totalmente inadequado. Ou talvez na faculdade, ou até mesmo no seu ambiente familiar, aonde você errou e gostaria de um tratamento diferente, ou quem sabe você presenciou o erro de alguém, algum colega, algum familiar, e talvez não tratou aquela pessoa com a empatia que ela precisava? Vamos mudar de assunto. Está bem? Isso é um ponto muito delicado. Nós, normalmente, temos dificuldades de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. É verdade. E quando a gente fala de falhas, não tem como você e eu não nos colocarmos no meio do problema também, porque ninguém é perfeito. Segundas e terceiras chances normalmente não estão disponíveis em qualquer lugar. Seja no ambiente de trabalho, na escola, na comunidade, na família e até mesmo na própria igreja. Se você pisa na bola uma vez, ou duas no máximo, normalmente você está fora do jogo, colocado de lado. As pessoas demoram para esquecer aquilo que a gente faz de ruim. E a gente faz a mesma coisa também. Eu acho que sim. Agora, nessa história aqui, você pode encontrar a maneira como Deus age com os errantes. Como que Jesus demonstrou habilidade para se aproximar e conseguir motivar novamente Pedro para que ele voltasse ao seu serviço. Bom, Deus age de outra forma. É isso que nós devemos entender. A história do capítulo 21 de João fala que Jesus novamente ele aparece aos discípulos. Você pode imaginar a tristeza dos discípulos depois da morte de Cristo, sem rumo, sem saber o que fazer. E o texto diz que Pedro decidiu pescar e alguns dos discípulos foram com ele. E eles foram, e como diz o texto, o versículo 3 do capítulo 21 de João, eles naquela noite não apanharam absolutamente nada. E quando o dia foi nascendo, o verso 4 diz que Jesus estava na praia. E eu fico imaginando o que Jesus pensava olhando aquele barquinho ali, talvez 100, 150 metros, não sabemos, de distância. Ele estava pronto para fazer algo muito interessante. E Jesus pergunta, lá da praia, quem é aquele desconhecido? Os discípulos podem ter pensado, eles não o reconheceram. E Jesus faz uma pergunta simples, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles respondem não. Então, aquele estranho faz um pedido, dá um conselho, né? Um pouco estranho, né? Lança a rede do lado direito e vocês vão encontrar. Quem é esse homem? Eles devem ter pensado. Muito estranho, não é? Quem é esse homem dando essa ordem? Será que os discípulos sentiram a autoridade na sua voz? Será que eles lembraram
dos últimos anos, o Evangelho ele fala que quando eles lançaram, não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que de repente do nada apareceram ali e estavam agora, finalmente, na rede deles. Era uma quantidade muito grande. E então, João comenta com Pedro: é o Senhor. É o Senhor. E você sabe que Pedro, sempre muito empolgado, ele então, ouvindo essa declaração, ele se ajeita, pula na água e ele vai até o encontro de Cristo na praia. E os discípulos vêm atrás, né, puxando o barco super pesado, com tantos peixes. E curioso que quando eles chegam, o verso 9 diz que a mesa já estava pronta ali na praia. Brasas e peixes. Ué, de onde que apareceu aquilo ali? E tinha pão também. Jesus tinha pedido para que os discípulos jogassem as redes no lugar que ele indicou, mas quando os discípulos chegam ali, a mesa já está pronta. Então, eles não têm nem coragem de perguntar nada. Apenas comem a refeição e eu fico imaginando o que se passava na cabeça deles, né? Eles tinham certeza que era o Senhor. Foi um excelente café da manhã. Muito comum, muito conhecido deles. Pão e peixe. Quantas vezes eles não comeram aquela refeição com Cristo? E eu fico imaginando eles olhando um para a cara do outro. E eles sabiam quem era o autor daquele milagre. Bom, um pouco antes Jesus tinha perguntado se havia alguma coisa para comer, dando a entender que a refeição só poderia acontecer se os discípulos fizessem algo, mas não dependia deles. Quem operou o milagre foi o próprio Jesus. A mesa estava pronta para recebê-los e provavelmente o que Jesus queria que eles entendessem era que a pesca seria apenas um símbolo. Aquilo era apenas um símbolo. O verdadeiro responsável pelo sucesso em qualquer coisa que eles fizessem seria o próprio Senhor. Jesus queria impressionar os seus discípulos. Se vocês acreditarem e me obedecerem, vocês sempre vão conseguir aquilo que vocês estão buscando. Sempre vai ser possível encher as redes. E agora nós vamos para o grande ponto. Tudo aquilo que Jesus fez ali tinha como objetivo preparar o caminho para que ele pudesse conversar com Pedro. Você consegue perceber como que Jesus tinha tato, como que ele tinha habilidade. Ele criou o momento certo para poder chamar Pedro em particular e então restaurá-lo. E você conhece como foram aqueles momentos. As perguntas estão aqui no texto de João capítulo 21, do verso 15 até o verso 17. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, distante dos outros, em particular: você me ama, Pedro? Você realmente me ama? Amar dentro das Escrituras é servir. Foi isso que Jesus demonstrou em cada ato de sua vida. O amor sacrificial, que é inspirado em Deus, significa servir o outro, sacrificar-se. Não é o que a gente vê por aí nas canções e em tantas bobagens que a mídia coloca na nossa vida. Não é nada egoísta. O sentimento verdadeiro, o verdadeiro amor, vem de um coração restaurado pela presença de Deus. O amor de Deus nos motiva e nos constrange, nos faz diferentes. E Pedro entendeu isso. E Pedro, triste, responde para Cristo: o Senhor sabe que... o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Eu quero te servir, mas eu sou fraco. Talvez Pedro queria falar tantas coisas, né? E não tinha coragem, mas Jesus estava lendo o seu coração. Jesus entendia as respostas vindo de um coração machucado, de uma pessoa fraca. Mas ele estava ali para encorajá-lo. 3 vezes Pedro negou publicamente. 3 vezes Jesus fez questão de perguntar a ele: tu me amas, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. Eu queria que você entendesse que a forma de Deus tratar as pessoas é como Ele quer que você trate os outros. É como Deus deseja que nós tratemos uns aos outros. Então, o meu desejo para você é que você, primeiro, acredite
nas inúmeras chances que Deus lhe dá. Portanto, ofereça para os outros também. Às vezes eu fico me perguntando por que temos dificuldades de receber as pessoas. Receber a pessoa não significa concordar com algo que ela fez de ruim. Quanto tempo será que as pessoas precisam para que elas possam se consertar? O que de fato é necessário para reabilitarmos um irmão caído? Quanto tempo para a pessoa se emendar, não é? Perceba que Deus sempre age de outra forma. O amor tem bons olhos e é assim que Deus enxerga as pessoas. Nós precisamos entender que a nossa aceitação de qualquer pessoa é o que realmente criará um bom ambiente para que a mudança possa acontecer. Jesus não mudou nenhuma pessoa para poder aceitá-la. Nenhum. Você pode procurar nos evangelhos e você não vai encontrar que Jesus exigia nenhuma mudança antes de recebê-la e iniciar um relacionamento. Não. Jesus sempre aceitava as pessoas para então operar as mudanças necessárias. Que Deus abençoe você. E se você se sente um caso perdido, lembre-se da história de Pedro. Se você conhece casos perdidos, não se esqueça de que Deus é especialista em restaurações. Um grande abraço e até a próxima.